de compartilhar um texto com os amados irmãos, que se encontra no Evangelho de Marcos. Você que tem a Bíblia Sagrada, você que trouxe a palavra de Deus, eu gostaria que você abrisse no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 5, a partir do verso de número 21, nós vamos estar lendo alguns versos da palavra de Deus. E eu gostaria de estar conversando com você nessa noite, ministrando ao teu coração, falando sobre o propósito de duas gerações, ou melhor dizendo, duas gerações com um propósito. Eu gostaria de falar a respeito da filha de Jairo e falar a respeito da mulher do fluxo de sangue nessa noite. Mas antes, deixa eu agradecer aqui a presença do nosso irmão Tonhão, né? Glória a Deus, Tonhão. Tonhão passou por uma cirurgia, está aqui para a glória de Deus. E nós agradecemos a Deus por isso, pela vida dele, por ele estar aqui. E por Deus ter sido bom para com a vida do nosso vizinho, sua casa, sua família. E eu louvo a Deus, Tonhão, pela vida de vocês, amém? Louvo a Deus pela vida da Selminha, nossa vizinha aqui do lado, por todos os moradores dessa avenida. E eu tenho certeza que essa igreja foi implantada aqui com o propósito de Deus, de poder trazer uma palavra ao coração também dos nossos vizinhos e daquele que vem a este lugar. Então, nós glorificamos ao Senhor. Uma igreja de porta aberta, ela tem a missão de cumprir com o evangelho do Senhor Jesus, que é de pregar a palavra a toda criatura, e aquele que crer e for batizado será salvo. Então nós estamos aqui com a finalidade de propagar uma boa notícia, porque o evangelho é uma boa notícia, não é isso? O evangelho é uma boa notícia. Eu louvo a Deus por isso. Eu também peço que os irmãos continuem em oração pela vida do nosso pastor Sérgio. Não tem sido dias fáceis para ele. Está cansado, está precisando de fazer a cirurgia do coração. É muito arriscada, é comprometedora. Alguns de nós já ouvimos dizer que apenas 1% de sangue está bombeando o coração do nosso pastor. Ele é um milagre de Deus. E eu peço que você continue orando ao Senhor pela vida dele, amém? Quando você for orar, quando você for falar com Deus, lembre-se de colocar Pastor Sérgio em tuas orações. O que a gente acredita, irmãos, é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que a oração do justo pode ir muito em seus efeitos. Ela move a mão de Deus. E todo aquele que você sabe que se encontra enfermo, não apenas o pastor Sérgio, mas aquele que vem à sua memória, ore por este, tá certo? Ore, clame a Deus. Quantos de nós precisamos? Às vezes você fala assim: mas eu não estou enfermo, eu não estou precisando de uma oração assim com tanta urgência. Ao certo, irmãos, que todos nós precisamos, mas existem pessoas que estão um pouquinho mais carecidas das nossas orações, porque a situação delas são emergentes e estão iminentes de acontecer alguma coisa. Então ore para que o Senhor possa reverter esse quadro. Eu conversei com o pastor Sérgio ainda ontem, conversei com o doutor André, conversei com algumas pessoas da área da medicina, e nós precisamos orar, amém? Nosso pastor está nas mãos de Deus, e o Senhor pode fazer um milagre, e a medicina tem ainda um recurso para ele, mas a gente sabe que a fila da espera é muito grande, e tem uma equipe acompanhando, tem pessoas que estão estudando como vão fazer isso, e tem uma espera. Mas a gente tem orado para que Deus continue sustentando a vida do pastor Sérgio, para que ele consiga chegar lá, a cirurgia seja um sucesso e o nome do Senhor seja glorificado também, segundo a vontade de Deus, amém? Glória a Deus, irmãos. E é isso, precisamos sempre orar. A Bíblia diz: orai uns pelos outros, né? Estamos aqui enquanto igreja, a igreja é o corpo de Cristo. Estamos aqui com a finalidade de ficarmos bem ajustados. Por que precisamos estar aqui reunidos neste lugar? A Bíblia diz que
quando você lê Atos capítulo 1, quando você lê Atos capítulo 2, você vai ver que há uma igreja reunida no cenáculo, no mesmo lugar, um lugar de oração, a igreja que eles fizeram ali um altar de adoração ao Senhor. Então nós, quanto igreja, precisamos estar reunidos no mesmo lugar. A Bíblia diz que quando você lê Atos 2, do 42 ao 47, eu estou falando isso aqui um pouquinho, daqui a pouco a gente vai entrar no texto, mas Atos 2, do 42 ao 47, fala que eles estavam todos juntos, no partir do pão, na comunhão, nas orações, e a alma deles havia temor. Então, irmãos, Deus ele começa a colocar dentro do nosso coração amor, comunhão, temor, quando a gente está em ajuntamento. E é importante que você esteja aqui nesta noite, porque a Bíblia diz que é na comunhão que o Senhor ordena a bênção. Amém? Quando você lê o livro dos Salmos, o salmista ele vai dizer assim: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, né? É importante o ajuntamento. O autor aos Hebreus ele fala assim: não deixei de congregar como é costume de alguns, vendo que o dia do Senhor se aproxima. Irmãos, tem uma coisa que eu e você não sabemos, é o dia e nem a hora que Jesus irá voltar para buscar a sua igreja. E nós somos a igreja. Quem é a igreja? Levanta a mão. Nós somos a igreja. Às vezes as pessoas acham que igreja é esse lugar de 4 paredes. Aqui é um templo, um lugar de ajuntamento. Mas a bem da verdade que o Espírito Santo habita em mim, habita em você, e nós formamos o corpo de Cristo, que é a igreja de Jesus na terra. E Ele virá buscar a sua igreja, você. A Bíblia diz que nem todos nós morreremos, mas a Bíblia diz que uns terão seus corpos transformados num abrir e fechar de olhos, e nós seremos arrebatados e iremos nos encontrar com Jesus nos ares. Olha que coisa linda. A Bíblia diz isso. Nem todos morreremos. Ela está dizendo de uma forma geral, porque a Bíblia diz que algumas pessoas que não morrerão por morte natural, ou porque chegou o dia dela aqui nessa terra e precisou ser sepultada, aqueles que ficarem para o dia da volta de Jesus, eles terão seus corpos transformados. A Bíblia diz que os mortos ressuscitarão primeiro. Oh, que coisa maravilhosa. Irmão, a gente acha que a morte aqui é o fim, não é. Quando você fechar os olhos aqui, é aí que começa a vida. Amém? Aí que começa a vida. A Bíblia diz que o Senhor, quando a gente lê as Escrituras, o fim vira o começo. Aquilo que é o fim para muitos, é o começo para aqueles que acreditaram. O apóstolo Paulo ele fala assim: a palavra da cruz é loucura para quem perece, mas para aqueles que são salvos, ela é o poder de Deus. É salvação para aquele que crê. Meu irmão, você anda na contramão desse mundo. O mundo diz: morreu, está acabado. O mundo diz: tem que curtir a vida, porque a vida é uma só. Mas a Bíblia diz, aleluia, que eu e você vamos prestar contas com Deus, que um dia vamos estar diante dele, e lá seremos julgados segundo as nossas obras. A Bíblia diz que vai ver o dia do grande juízo, o grande trono branco. Todos irão ter de comparecer diante do tribunal de Cristo, e lá serão julgados segundo as suas obras. Mas a Bíblia também diz que a vida eterna, ela vai acontecer. Não tem só essa vida aqui, tem uma vida eterna. Quantos creem nisso? Tem uma vida eterna. Tem uma vida eterna. E tudo que aconteceu, quando a gente for ler aqui o relato do evangelista, o Marcos, tudo que aconteceu, isso é para nossa inspiração, isso é para que a gente possa aumentar a nossa fé, para a nossa exortação, edificação e consolação. Tudo que está escrito na Bíblia Sagrada
foi inspirado para que nós possamos ser, de alguma forma, contagiados com essa palavra. Então a palavra de Deus é para mim, é para você. A palavra de Deus é para nós, em nome do Senhor Jesus. Eu queria compartilhar com você aqui no Evangelho de Marcos, capítulo 5. Eu quero ler a partir do verso de número 21. Você que está sem Bíblia, não tem problema, só nos escute aqui. Amém? Se tem alguém visitando a gente pela primeira vez, dá um sinal com a tua mão, se for a primeira vez. Se não for, não tem problema, é só a primeira vez mesmo, tá? Para a gente conhecer. Não tem? Todo mundo está aqui, que está aqui aí de casa, né? Amém. Louvado seja Deus. Tem um visitante, é? Quem será? Como é seu nome, meu querido? João Paulo. Muito bom, João Paulo. Seja bem-vindo, amém? Deus te abençoe. É um jovem, né? Glória a Deus. Eu achei, Mirelle, que estava falando de você. Mas a Mirelle já é de casa também, né? Glória a Deus pelo João, glória a Deus pela Mirelle, glória a Deus por você que tem buscado ao Senhor Jesus. Eu preciso muito da tua atenção. Vamos ler esse texto. Não deixe nada dispersar você. Aleluia. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor, a partir do verso 21, capítulo 5 de Marcos. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e pedia e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está enferma, moribunda. Eu te peço que venha e imponha as mãos para que ela sare e viva. E foi com ele, e seguia uma grande multidão que até o apertava. E certa mulher, que havia 12 anos, ela tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, ou seja, foi tudo em vão. Antes ela ia de mal a pior, e ouvindo falar sobre Jesus, ela veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta, porque ela dizia consigo mesma: se tão somente tocar nas suas vestes, eu ficarei curada. E logo sarou e secou a fonte do sangue, e sentiu que o seu corpo já estava curado daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude havia saído desse mesmo, ele voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram os seus discípulos: mestre, o Senhor vê que há uma multidão que te aperta, e como o Senhor pergunta: quem me tocou? E ele olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, que sabia o que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele disse para ela: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada de todo este mal. E estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para que você enfadas mais o mestre? Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse para Jairo: não temas, crê somente. Até aqui. Eu preciso que você empreste o seu coração, porque é uma palavra que o Senhor tem colocado para que ela fale com você. Mas enquanto isso, feche os teus olhos, por favor. Nós queremos orar mais uma vez. Pai,
fala com teu povo. Esta é a tua palavra. Eu tenho certeza que a tua palavra é a verdade. A tua palavra é espírito e vida, Senhor. A tua palavra é lâmpada, a tua palavra é luz. A tua palavra, ela cura, ela restaura, ela liberta. A tua palavra, Senhor, faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, pelo poder do Senhor Deus que opera em nós, pela infinita graça e misericórdia. Ó Deus, olhai para esta igreja, para este povo, olhai para nós todos, e assim seja feito a sua vontade, Senhor. Que não seja feito o que nós queremos, mas seja feito o que tu queres. Em nome de Jesus oramos e te agradecemos. Amém e amém. Aleluia. É uma palavra muito linda, irmãos. Quando a gente vai ler os evangelhos, a gente começa a ficar com os olhos marejados, porque os evangelistas, eles fizeram questão de expor Jesus, a sua vida, a sua obra, seus milagres, os ensinamentos, tudo aquilo que ele fazia. Eles fizeram questão de poder externar tudo o que Jesus fazia. Quando a gente lê a palavra de Deus, o Evangelho de Lucas e o livro de Atos dos Apóstolos, você vê que esse evangelista, ele tem um cuidado minucioso de deixar um certo homem que se chamava Teófilo muito bem informado acerca das coisas que havia acontecido em Jerusalém e adjacências, porque tudo que Jesus fazia havia uma proporção muito grande daquilo que ele estava realizando. As pessoas divulgavam, as pessoas falavam, Jesus arrebanhava uma grande multidão. Quando a palavra de Deus entrava nos corações, as pessoas eram curadas, as pessoas eram saradas, as pessoas eram libertas. Quando Jesus passava por um determinado lugar, Jesus, ele transformava aquele lugar. Quando ele declarava, as coisas tinham que acontecer. Então, irmãos, quando nós lemos os textos da palavra de Deus, é impossível não se emocionar, porque existe um Deus maravilhoso que fez questão de poder falar tudo quanto ele queria, e para isso ele se utilizou de homens cheios, inspirados do Espírito Santo, para que pudessem deixar registrado tudo o que havia ocorrido na sua estadia aqui na terra. E para que serve tudo isso, pastor? Como eu disse aqui no início, para nossa exortação, edificação e consolação. Quando Paulo escreve a Timóteo, ele fala que Timóteo precisa meditar, Timóteo precisa não desviar o seu coração dessa verdade. A Bíblia chega a dizer que toda a escritura, ela é apta, ela é inspirada para exortar, para instruir, para redarguir, para instruir em justiça. Ou seja, essa palavra que nós temos que carregar, que nós deixamos lá na nossa estante, que nós lemos, que nós meditamos, que levamos para a cabeceira da cama, é ela que vai transformar a tua vida, é ela que vai transformar a sua casa, é ela que vai transformar a cidade, é ela que vai transformar as nações. É a palavra de Deus. Quantos creem nisso, irmãos? É essa palavra sempre viva, palavra de Deus. Ela nunca mudou e ela jamais vai mudar. E eu me emociono porque Jesus, ele nunca deixou ninguém voltar vazio. Eu quero, se eu fosse intitular essa palavra, eu colocaria o título com os seguintes dizeres: duas gerações com propósito. Porque aqui está falando de duas pessoas. Quando você começa a ler o texto, Jesus, ele já estava vindo de Gadara. Jesus, ele tinha atravessado o lago, ele tinha passado, ele tinha pegado o barco, ele tinha chegado a uma cidade chamada Gadara, que ficava nas proximidades ali de uma cidade que havia um conjunto de 10 cidades, que era conhecido como Decápolis. E logo quando Jesus apontou em Gadara, o diabo sabe
O diabo conhece o Filho de Deus. O diabo sabe do poder que ele tem. Quando Jesus apontou naquele lugar, um homem que estava em sepulcros, um homem que andava se rasgando, se cortando, um homem que andava em correntes, quando ele viu Jesus, ele falou: Jesus, que tenho eu contigo? Você viestes me atormentar antes do tempo? Irmãos, deixa eu deixar uma palavra aqui para você. Não é o diabo que vai te atormentar. Quem vai atormentar o diabo é você, pelo Espírito Santo de Deus. Quem vai não deixar o diabo dormir é quando você dobrar o seu joelho, clamar ao Senhor e ganhar a batalha no campo da oração do joelho e dizer: eu sei em quem eu tenho crido, eu sei que há um Deus que cuida de mim, da minha casa, da minha família. E você, pelo poder do Espírito Santo, você não vai deixar o diabo dormir em paz. Sabe por quê? Porque você vai orar, você vai pregar, você vai se santificar, você vai fazer a obra, você vai fazer aquilo que Deus quer. E quando alguém está dentro do propósito de Deus, essa pessoa não deixa o diabo dormir em paz. Não tem esse negócio: ai, eu estou vendo um demônio no teto da minha casa, eu não consigo dormir. Manda o diabo embora. Em nome de Jesus. Você tem que levantar a mão e dizer: Satanás, vai embora em nome de Jesus. Sabe aquele sentimento que eu tinha lá atrás, que eu já contei aqui, que às vezes a gente brinca aqui com os irmãos, conta. Quando eu ia dobrar o joelho, aí começava a vir uns arrepios, mas não era do Espírito Santo, era de medo. Isso acontece com você também? Se acontece, você tem que orar mais, hein? Tem que permanecer firme. Quando dobra o joelho, começa a orar e começa a sentir uns arrepios estranhos. Aí já fica com medo, levanta da oração, aí já não ora mais. Esse Satanás aí tava lá orando esses dias na minha casa, e veio aquele medinho. Eu falei: ah, chifrudo, vai para lá, tá repreendido em nome de Jesus. De novo? Eu comecei a orar, irmão, é incrível. Eu acordo 3 horas da manhã, entre 3 e 3:30, todo dia, entre 3 e 3:30. Às vezes eu fico lá dormindo no sofá, aí às vezes eu esqueço até de ir para a cama, e aí eu acordo e falo: meu Deus, que hora que é? 3:30. Às vezes aí a pastora vai assistir alguma coisa e a gente, puf, no sofá, né? Aí acordo ali, 3:30. Falo: Jesus, é porque eu preciso orar também. Às vezes eu vou lá fora, vou embaixo do pé de pau ali, às vezes eu dobro o joelho no sofá, ali no tapete da sala. Às vezes eu oro mesmo em pé, para não dar sono, né? Saio orando pela casa, acordo todo mundo. E eu repreendo, irmão, porque isso não é um sentimento que vem de Deus, não. O inimigo, ele fica tentando todas as vezes nos tirar do centro da vontade de Deus. Você quer ver alguém que sai do centro da vontade de Deus rapidinho? Deixa de orar e deixa de ler a Bíblia. Acabou. Você não consegue ter visão e nem entendimento da palavra. Por quê? Porque você não vai saber o que Deus quer de você, e você não vai conseguir conversar com Deus o que você precisa falar com Deus. Irmãos, nós estamos vivendo em um tempo em que o diabo fica tentando nos parar, que ele fica colocando mentiras. Mas quando nós olhamos para a palavra, todos aqueles que buscaram Jesus, as suas vidas foram transformadas. E hoje nós estamos aqui mais uma vez em mais um culto, porque nós cremos no que Jesus é capaz de fazer com a nossa vida. Você crê nisso? Amém? Ele é poderoso para fazer muito mais do que eu venho pedir. Eu sei que o inimigo trabalha, mas eu sei que maior é aquele que está comigo do que aquele que está no mundo. E quando eu leio esse texto da palavra de Deus, me mostra esse texto que de fato há um Deus que se preocupa conosco. Há um Deus que ele acabou de sair da cidade de Gadara através do Filho dele, Jesus Cristo. Ele saiu dali e ele pôde ouvir: não me atormente,
Mas Jesus, quando Ele cruza o caminho de alguém, ainda que esteja perturbado, Ele liberta, Ele transforma, Ele muda, Ele restaura. E a Bíblia diz que aquele homem não andou mais em sepulcro, aquele homem não mais ficou se rasgando, ficou preso em corrente, mas aquele homem se tornou um homem transformado pela palavra de Deus, e foi um grande missionário naquele lugar. Jesus disse para ele: vai e anuncia para os teus o que você tem vivido. Porque onde Jesus passa, irmãos, há uma transformação poderosa. É por isso que a minha vida e a tua vida não pode permanecer a mesma. Se você hoje está ouvindo a palavra, se você decidiu servir a Cristo, se você decidiu ouvir a voz de Deus, eu quero declarar sobre a tua vida nunca mais será a mesma, porque Jesus entrou nela e é para mudar para melhor. Em nome dele nós declaramos isso. Nunca mais você será o mesmo, mas toma posse disso. Porque Jesus, irmãos, Ele tem uma vida melhor para nos dar. Jesus, Ele tem uma vida melhor em todos os aspectos para nos dar. Mas primeiro Ele quer salvar a tua alma, livrar eu e você da perdição e do afastamento eterno de Deus. E eu e você precisamos nos voltar para Ele. Um Deus que tem socorro para quem precisa de socorro. Eu não sei como você entrou aqui, mas a Bíblia diz, irmãos, que um homem, ele foi buscar ajuda para a tua casa. E a Bíblia fala sobre uma mulher que estava padecendo há 12 anos. Se você reparar o texto, tanto o tempo em que a mulher estava enferma, quanto a idade da filha de Jairo era 12. Deus tem um propósito com isso. Nós sabemos que Jesus escolheu 12 apóstolos. Quando nós olhamos a palavra de Deus, a palavra de Deus diz que um homem importante, quando você vai ler o livro de Levíticos, a palavra fala, e também quando você vai ler o livro do Êxodo, o Pentateuco, quando você vai começar a ler os primeiros cinco livros da Bíblia, e quando você chega em Levítico, ele dá mais detalhes. Ele vai falar sobre o que um homem, um líder como Jairo, ele fazia. Ele tomava conta, ele era um oficial, ele tomava conta, ele prestava um relatório de algumas cidades, e por isso que ele tomava conta daquela região, que havia um conjunto de cidades. Ele era um homem importante, ele trabalhava para Roma, ele era um homem, irmãos, que era para estar ali como um religioso, não acreditando em Jesus, e era para que ele pudesse acusar Jesus de estar propagando uma nova doutrina. Mas este homem, o interessante é que ele não se deixa levar pela religiosidade, pela tradição, pela sua profissão, pelo seu status, mas ele reconhece quem Jesus é e o que ele pode fazer, e esse homem então decide buscar ajuda para que ele pudesse curar a sua filha. Sabe que eu e você precisamos reconhecer que Jesus tem autoridade para mudar a situação da nossa casa, que Jesus tem poder para mudar a história da nossa vida, que Jesus tem poder para mudar qualquer situação que nós temos enfrentado. Se você entrou aqui nessa noite e veio buscar uma solução para o teu problema, a sua solução está na pessoa de Jesus, que pode fazer aquilo que a gente menos imagina, talvez por um momento de incredulidade, mas quando você começa a ouvir a palavra, e a palavra traz fé para o teu coração, a fé move a mão de Deus, e Jesus tem poder para fazer muito mais do que você pensa ou imagina, porque Ele tem poder para isso. Você pode dizer assim comigo: Jesus tem poder para isso. O que eu vim buscar, Ele tem poder para fazer. Esse é o Jesus que você serve. Jairo, irmãos, ele tinha tudo para não se prostrar, mas ele foi atrás de quem poderia mudar a história da sua vida e salvar a sua filha. A Bíblia diz que a filha de Jairo, Talita Cumi,
ela se encontrava enferma. Mas a Bíblia também diz que Jesus vivia cercado por uma multidão. A multidão, ela apertava Jesus. Jairo conseguiu falar com o Senhor Jesus. Jesus falou que ia na casa dele. Mas no meio do caminho acontecem algumas coisas. Jesus já falou para a gente que vai fazer. Jesus já tocou no teu coração para você entender que Ele está com você. Jesus, Ele já deu sinais que Ele tem andado com você. Mas muitas vezes, por conta de algum processo que precisa acontecer, a gente acaba desistindo. Por conta de propósitos de Deus, tempos de Deus, a gente acaba desistindo. Eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida. Não desista. Todos nós temos sonhos, temos objetivos, temos metas, queremos realizar, queremos conquistar, queremos sonhar e viver os sonhos, mas você e eu não podemos desistir. Jesus, Ele já falou que ia, mas no meio do caminho aconteceu um imprevisto. O cenário para, alguém toca nele. Irmãos, aqui existem duas gerações. Quando você vê a mulher do fluxo de sangue entrando em cena, ela precisava de cura. Quando você ouve falar da filha de Jairo, ela também precisa de alguém que interceda por ela, para que ela possa entender que ela também vai ser tocada pelo Mestre. Nós que estamos aqui, irmãos, uns que já têm seus 30, seus 40, seus 50, seus 60. Nós precisamos entender que o Senhor, Ele precisa nos curar. A mulher do fluxo de sangue, ela entendeu, ela falou: se eu tão somente tocar na orla dos seus vestidos. O calendário levítico vai dizer que na estola sacerdotal, na ponta da estola sacerdotal havia uma cordinha azul pendurada. E a gente sabe que havia uns chocalhos na estola sacerdotal, porque quando o sacerdote entrava para oferecer o sacrifício, a perna dele tinha que ser amarrada por uma corda, porque se ele, no momento que estivesse oferecendo sacrifícios, ele morresse, as pessoas tinham que puxar ele por uma cordinha. Mas também, enquanto havia o barulho do chocalho, você sabia que o sacerdote estava se movimentando. E a mulher do fluxo de sangue, quando ela disse assim: se eu tão somente tocar na orla das suas vestes, ela tocou naquele cordãozinho azul, que era bem no final da estola sacerdotal. Aquela pontinha azul, ela representava a palavra. Tudo tem um significado na estola sacerdotal, na roupa do sacerdote. Aquela mulher, ela precisava ser curada e voltar para a palavra. Existe uma geração, irmãos, e é a nossa geração, que precisamos ser curados, tocados, restaurados, e nós começarmos a voltar para a palavra de Deus, e entender que se a gente tão somente tocar, o Senhor vai voltar a nos sarar, e o nosso coração vai se voltar para a palavra novamente. A Bíblia diz, irmãos, que a palavra precisa ser a primazia. O porquê que eu digo isso? Quantos pais estão ofendidos? Quantos maridos e mulheres se encontram precisando de cura? Quantos anciãos que carregam dentro do seu coração sentimentos, carregam experiências, carregam remorsos. Chegam ao longo da sua idade, ficam enfermos fisicamente, precisam de cura. Irmãos, existe um Deus que quer trazer cura para nós aqui nessa noite, amém? Amém. Nós que já geramos filhos, vocês que já têm netos, irmãos, nós precisamos buscar cura para a nossa casa, cura para a nossa família, mas nós precisamos ser curados primeiro.
O Senhor, Ele quer curar a tua vida, o teu coração. O Senhor quer curar a tua casa. A mulher do fluxo de sangue, ela já havia gastado todos os seus haveres, ela já havia procurado auxílio em todos os lugares, mas a Bíblia diz que nada disso conseguiu trazer o que ela precisava. Mas quando ela declarou e disse: se eu tão somente tocar, eu ficarei curada. E a Bíblia diz que quando essa mulher foi, ela tocou, ela foi curada do seu mal. Que eu e você possamos tocar na orla dos vestidos de Jesus nessa noite. Que eu e você possamos voltar à essência, ao primeiro amor. Que eu e você possamos, irmãos, desconstruir toda a religiosidade, todo o tradicionalismo, tirar toda a dureza do coração. E que a partir de hoje nós possamos voltar para a palavra e falar: se eu tão somente tocar, eu sararei, eu ficarei curado, eu serei transformado, eu serei modificado, porque Deus tem cura para mim. O Senhor quer curar a tua vida, amém? O Senhor quer restaurar você. 2 gerações com propósito. Havia uma geração que estava enferma há muito tempo. Irmão, se nós não curarmos a igreja, se nós não curarmos o nosso coração, nós não vamos conseguir preparar a próxima geração para aquilo que Deus tem para ela. Jairo foi interceder pela sua filha, mas o Senhor estava querendo dizer para Jairo: eu estou curando através dessa mulher uma geração que se encontra enferma, para que uma próxima geração possa se levantar e fazer a vontade do Senhor. A Bíblia, irmãos, ela fala algo maravilhoso, não tem como esconder. Se você está aqui nessa noite, precisa que o Senhor toque em alguma área da tua vida, essa é a noite que você precisa falar com Ele, porque Ele tem uma unção de cura nessa noite. Abra sua mão assim. Eu não sei como você chegou aqui, eu não sei como se encontra você, eu não sei como se encontra o seu coração, eu não sei como você tem vivido os seus dias, eu não sei o que você tem vivido, as noites, os dias, eu não sei. Talvez você tenha chorado, talvez você tenha molhado o seu travesseiro, eu não sei. Talvez você tenha vivido dias tão difíceis que você pensou até em desistir. Talvez você tenha vivido tantas coisas que você diz: o meu coração dói, eu não posso, eu não aguento com isso. Muitas vezes eu me sinto ferido, abandonado, excluído, ferida, abandonada, excluída. Muitas vezes você tem sentimentos, você tem passado por momentos tão difíceis na tua vida. Deus te trouxe aqui hoje porque Ele precisa te curar. Ele precisa e Ele quer te curar. Talvez você entrou aqui hoje com uma enfermidade física, o Senhor vai te curar. Porque se você disser tão somente: se eu tocar na orla, se eu tocar, se eu receber, se eu voltar para a palavra, o Senhor está declarando hoje nessa noite: se você voltar para a palavra, você vai ser curado no nome de Jesus. Você recebe isso? Volte a Deus. Volte a Deus. Você que abandonou a palavra, está empoeirada. Você que deixou de orar, deixou de ler a Bíblia. Você que deixou de se comprometer. Talvez você tenha vivido dias tão difíceis, mas hoje é noite de você voltar ao primeiro amor. É noite da virtude do Espírito Santo, ela descer sobre você. Aquela mulher, ela foi curada e Jesus disse: alguém me tocou porque de mim saiu virtude. Se você estiver disposto a tocar na orla de Jesus, a tocar nele, a viver uma vida diferente, a virtude do Espírito Santo, ela vai descer sobre a tua vida, vai te cobrir e vai te habilitar a viver coisas extraordinárias para a glória de Deus. É um tempo de você viver o extraordinário de Deus. Você crê? Você crê nisso? É tempo de você viver o extraordinário. Mas receba a cura.
Receba a cura no teu coração, receba a cura na tua alma, na tua mente. Seja curado, seja livre, caminhe livre. Talvez as circunstâncias da vida, há coisas que Jó passou, talvez pessoas tenham passado, talvez pessoas tenham perdido parentes, pessoas tenham perdido bens, pessoas tenham perdido, sabe, coisas que são muito valorosas para você. E talvez alguém pode olhar para você e dizer: está em pecado, está sem Deus, Deus não é com ele. Não, querido, continua firme, continua com Deus, porque os amigos de Jó achou que ele estava em pecado, mas Deus mudou o quadro da vida de Jó, enquanto ele orava pelos seus amigos que o abandonou, porque Jó não estava em pecado coisa nenhuma. Você não está em pecado, talvez o seu caso não é esse, talvez o que Deus permitiu foi você passar processos, mas o Deus que permitiu você passar processos é o Deus que vai te curar, te restaurar, te renovar, para você ser levantado e o nome do Senhor ser glorificado. Olharam para Jó e não acreditaram no que estava acontecendo. Quantas pessoas olham para você e acham que é o fim? Não é o fim, não. Jó, ele mostrou e ele revelou o seu caráter quando ele não deixou de buscar ao Senhor, por mais momentos difíceis que ele atravessou. Se você está atravessando, faz parte da vida cristã, mas Jesus tem uma solução para isso. Amém? Tem uma solução para isso. A vida cristã, ela precisa também entender que o sofrimento faz parte, mas a cura para nós, em nome de Jesus. A cura para nós. O Senhor quer curar a minha vida e a tua vida, para que a gente possa habilitar os filhos. Muitos pais feridos, muitas pessoas feridas. O Senhor quer curar a nossa vida, para a gente habilitar o que o Senhor tem para realizar na vida dos filhos, dos netos, na vida dos jovens. Que você queira tocar em Jesus. Amém? Decida fazer do seu quarto um altar de adoração, da sua sala um altar de adoração. Decida clamar a Jesus naquele lugar. Não perca a briga para o diabo, meu irmão. Se você decidir, se eu tão somente tocar, você vai conseguir, e o poder de Deus vai vir sobre você. No meio do caminho, Jesus estava indo para a casa de Jairo, mas a mulher chama a atenção dele. A Bíblia fala assim: uma certa mulher. Irmão, tinha muita gente tocando em Jesus. Tinha ou não tinha? Uma multidão, onde Jesus ia, ele era bem visto, ele era ovacionado. Alguém queria milagre, alguém queria pão, queria peixe, alguém queria estar com ele. Então havia uma multidão. Não importa a multidão que serve o Senhor, sempre tem espaço para que Ele te deixe, Ele deixe você tocar nele e a virtude descer sobre você. A palavra fala também sobre uma outra geração. O propósito de Deus curar a mulher do fluxo de sangue, para que ela entendesse que ela ia fazer a diferença por onde ela fosse. Ela iria dar o testemunho, ela iria dizer: olha, o que o mundo não fez, o que a medicina não fez, Jesus fez. Eu estou junto com a igreja orando, como eu disse aqui, pelo pastor Sérgio. Estamos crendo que ele vai contar um testemunho muito lindo, e nós precisamos crer. Amém? Precisamos crer. Aquele que tem uma enfermidade incurável precisa crer que Jesus cura ainda enfermidades incuráveis. Senão a gente tem que rasgar a Bíblia. Então eu creio que Deus tem os seus propósitos também, quando Ele decide curar alguém. A Bíblia diz sobre a filha de Jairo. A Bíblia diz sobre uma menina de 12 anos, uma vida inteira pela frente. Estava enferma, mas teve imprevistos e Jesus precisou se atrasar um pouco. E alguns
dos principais da sinagoga disse para ele: não incomodes mais o mestre, a sua filha já está morta. Mas Jesus olha para ele e fala assim para ele: Jairo, vai dar certo. A gente começou pelo início, curamos o que precisava ser curado. Não temas, crê somente. Fica tranquilo, Jairo. E a Bíblia diz que quando Jesus vai à casa de Jairo, ele não permite muita gente entrar. A Bíblia diz que só entra ele, os 3 discípulos mais chegados dele, que eu não sei se você lembra o nome deles, mas eu vou citar aqui: Pedro, Tiago e João. E ali fica o pai da menina, a mãe da menina e Jesus, 6 pessoas. E o restante Jesus pede para que saia. Aqueles que estavam ali murmurando, reclamando, a religião e a tradição, Jesus manda sair para fora. E entra os íntimos. O que Jesus quer falar com a gente com isso, irmãos? Que você possa colocar por terra toda a tradição, toda a religiosidade que tem te afastado de Deus, e que você possa se tornar íntimo de Deus. Entra dentro do teu quarto, começa a orar, começa a buscar o Senhor, começa a ler a palavra, começa a se comprometer, começa a ser intenso. Tira a religiosidade, coloca a intensidade e coloca a intimidade, para que você possa começar a viver a glória de Deus. Amém? Sai todo mundo, só fica os 6: Jesus, Pedro, Tiago e João, a mãe da menina, o pai da menina e a menina. Para muitos não tinha jeito, estava morta. Mas a Bíblia diz que Jesus, ele usa uma expressão. Tudo na Bíblia, irmãos, tem uma coerência, tem um significado. O significado e a tradução do nome Talita Cumi, quando a gente vai ler o livro de Levíticos, é a mesma expressão que os pastores usavam, que os pais usavam também para os seus filhos, dizendo para eles assim: cordeirinho, cordeirinha. Talita Cumi significava cordeirinha. E a Bíblia diz que Jesus é o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Talita Cumi era mais uma ovelha do aprisco do Senhor, que não poderia ficar caída, deitada. Mas o Senhor precisava levantar uma nova geração. Uma geração tinha sido curada, a outra geração precisava ser levantada. E Jesus, ele declara: cordeirinha, levanta-te. Talvez Deus está dizendo para pessoas aqui hoje que já se encontram muitas vezes desanimadas, desacreditadas, pessoas que se encontram travadas. Talvez você que está começando a sua vida, você que é um jovem, você que é adolescente, você que tem um filho, uma filha, você fala: não tem mais jeito. Mas o mestre está declarando que ele está levantando essa geração para glorificar o nome do Senhor. Deus está dizendo, irmãos, que ele está curando os pais para habilitar os filhos, para que o nome dele seja exaltado. Eu não sei o que você veio buscar aqui hoje, mas o Senhor, ele está declarando na autoridade do nome de Jesus. Eu quero reverberar aqui para você: o Senhor está levantando os filhos, o Senhor está curando os pais, o Senhor está fazendo uma obra poderosa nessa noite. Ah, meu irmão, 2 gerações com propósito, 2 gerações com propósito. O Senhor, ele tem um propósito de curar e de levantar. Acredite, Deus vai transformar a vida dos seus filhos. Acredite, quando você se colocar na oração, quando você se colocar na intimidade, quando você se colocar na busca, quando você decidir acreditar que a causa é de Cristo, que o Senhor opera, que Ele realiza, o Senhor, ele vai começar a mostrar para você que Ele vai fazer uma grande obra. Não pare, amém? Não desista.
Deus só vai levantar a geração que está vindo agora se eu e você começar a buscar cura para as nossas vidas. Você sabe o que o diabo mais usa hoje para poder acabar com a vida de um cristão? Frustração, ressentimento, abandono, depressão, ansiedade. Tudo isso faz com que a pessoa pare. Como que a gente vai conseguir trazer uma mudança para a próxima geração se a gente não buscar uma cura para o nosso interior? O Senhor quer curar.